Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tô meio sumida pro canal, né pessoal? Faculdade, estágio, projeto TCC, né? Então é muita coisa pra fazer. Eu mesmo tenho uma prova pra semana que vem estudar, né? Então vocês já viram aí, faculdade do bicho pega, pessoal. Sei que vocês querem entrar, mas faculdade do bicho pega, né? Mais história. Mas enfim, a gente está numa quinta-feira. Se você estiver me assistindo, está numa quinta-feira, dia 1º de novembro, 2 dias, né, antes do Enem. Eu vou fazer esse vídeo aqui, pessoal, para deixar algumas coisas, né, algumas mensagens e também para tentar resumir para vocês hoje o assunto de Brasil, né? Tentar resumir um assunto de Brasil. Vou tentar pegar desde colônia até períodos atuais, tentar fazer um pequeno resumo para vocês verem, só para lembrar, pessoal, né, de Brasil. Ano que vem, né, eu vou tentar levar o canal mais a sério, né, botar mais vídeos, editar mais coisas, editar mais vídeos mais sérios. Tentar, eu tô querendo fazer um projeto pro canal, pessoal, de tentar entrevistar algumas pessoas das áreas de faculdade, né, pessoal que vai fazer farmácia, pessoal que vai fazer história, geografia e tal. Realmente tem que ter um pouco de tempo, né, em relação a isso. Mas enfim, pessoal, já estou te pedindo para você se inscrever aqui no meu canal. Se inscreve, ativa o sino, né? Vamos nessa. Bom, pessoal, sabe muito bem que em história, principalmente no Brasil, a gente sabe que todo ano cai um assunto específico. Claro que eu não sou adivinha, claro que eu não sou mandinar aqui para falar, vai cair tal e tal e tal. Mas como eu já fiz Enem, como a gente tem uma apuração de Enem, a gente sabe muito bem que tem assuntos que caem direto, né? Aí você vai ver colônia, você vai ver Vargas, você vai ver ditadura, e outras coisas que caem no Enem. O que você tem que saber de colônia? Primeiro, a gente sabe muito bem que o Brasil foi descoberto em 1500, mas essa descoberta, né, onde os portugueses vão parar, né, no litoral brasileiro, né, a gente não é brasileiro especificamente, Brasil só vai ser um pouco depois. A gente vai ver que a questão da nacionalidade de país vai vir um pouco depois, lá no primeiro reinado, né, tal. Então, seguinte, os portugueses chegam aqui no litoral, né, que hoje é ali em Porto Seguro, né, e vê o monte, né, o Monte Pascoal. A gente sabe muito bem que esse Monte Pascoal, pessoal, foi dado na temporada da Páscoa, né? Então, Monte Pascoal. E eles chegam. E chegam, pessoal, e como eu falei, se especificam ali na em Porto Seguro, né, que hoje é Porto Seguro. E primeiro eles plantam a mão de obra não, eles encontram primeiro o pau-brasil. O pau-brasil, pessoal, era uma árvore, né, árvore avermelhada que fazia, é, que tinha uma textura vermelha, né? E essa textura vermelha era usada para pintagem de roupas, né? E eles cultivam para o Brasil com a primeira escravidão indígena, né? Primeira escravidão indígena, sim. Eles usam a questão das trocas, né? Das trocas de quilharias, né? Eles plantam, os índios dá um tipo uma coxinha de madeira e eles trocam, né? Esses produtos indígenas, né? E isso para o Brasil. Tá, para o Brasil para por um tempo, isso não significa que o pau-brasil para por um tempo, isso significa que o pau-brasil eles acabam aniquilam o pau-brasil, isso não é verdade, né? E vou cultivar outro produto que era muito conhecida na África, né, na ilha da Madeira, Açores, que é a cana-de-açúcar.
A cana-de-açúcar, a gente sabe muito bem que a cana-de-açúcar é um produto monofaturado, né? A cana-de-açúcar era um produto que Portugal já faziam testes, deu certo na África e vim para o Brasil. Principalmente no Brasil, que o solo é massapê, né? Um solo muito fértil. E a cana-de-açúcar dá certo aqui, pessoal. Daqui não dá certo aqui no Brasil, né? E vem a questão da cana-de-açúcar, no período da colônia. Então eles ficam, né, na época da cana-de-açúcar, o açúcar dá certo, o açúcar é vendido na África, na Europa, né? Portugal se enriquece muito com essa cana-de-açúcar, né? Com essa questão do açúcar. E o que acontece nisso? Bom, só que ocorre o seguinte, a cana-de-açúcar, ela desce, né? Ela ocorre uma inclinidade da cana-de-açúcar, ocorre uma queda da cana-de-açúcar, por quê? Porque a onda já fazia, né, a onda já cultivava cana-de-açúcar, e nisso Portugal perde o mercado da cana-de-açúcar. Por quê? Porque o açúcar, né, da onda era mais barato. Então, eles perdem o questão da cana-de-açúcar. Só que a gente sabe muito bem que nesse período, pessoal, vinha a mão de obra escrava, 1542, 1550, especificamente a mão de obra escrava, né, a mão de obra vinda da África, né, da escravidão, e essa escravidão é anexada aqui no Brasil, né. A gente sabe muito bem que essa escravidão só vai acabar lá em 1888, depois do segundo reinado. Beleza. E a gente sabe muito bem que Portugal já estava indo para o interior, né? Estava indo para o interior, já estava indo para o sertão. Nesse período português, os bandeirantes encontram as drogas do sertão. O que é droga do sertão? Droga do sertão, açaí, cupuaçu, outras frutas, né? Das coisas do sertão. E entram no estado que hoje é o Minas Gerais. E em Minas Gerais encontra o ouro, né? O ouro que é importantíssimo nas Minas Gerais. Fazendo uma comparação aqui, diferente da América Espanhola, né? Quando entra na faculdade de História, a gente aprende duas coisas. A gente aprende que é a divisão do Tratado das Ilhas, né? O Tratado das Ilhas, Paulinho, é a divisão entre Portugal e Espanha, né? Portugal fica com a América Portuguesa e Espanha fica com a América Espanhola. Diferente da América Espanhola, né? Que já encontra ouro, né? Nos impérios incas, aztecas, aí já é para geral. Portugal não encontra ouro no litoral. Então por isso que o cultivo da cana-de-açúcar, né? E depois ele só vai encontrar ouro, pessoal, lá no sertão. Então, eles vão encontrar ouro nas Minas Gerais, né? E aí você já vê o círculo do ouro se formando nesse período do Brasil. E com esse círculo do ouro vem as guerras separatistas, né? As guerras separatistas por quê? São guerras que queriam separar os estados, né? Os estados não existia ainda uma forma de estado, né? De Portugal. Então você vai ver, né? A Conferência Mineira, Volta dos Berkrams, Conjuração Baiana. E o que são essas revoltas? Essas revoltas, pessoal, nada menos do que eu falei, são revoltas que queriam separar o Brasil, né, de Portugal. E, por exemplo, a Conferência Mineira, por exemplo, ela começou o estopim dela foi porque Portugal ela estabelecia muito imposto sobre ouro nas Minas Gerais, né? Aí você vai ver a derrama, você vai ver a própria expressão santo do pauco, né? Eles tiravam o santo e botavam o ouro em pó, né? E aqui essas revoltas. As revoltas não dão certo, não dão certos, né?
A Inconfidência Baiana, por exemplo, né, na praça ali em Salvador, não dá muito certo, né? São escravos que eles eram islâmicos, né? E eles queriam separar, né? Queriam, tipo, parar, né? E não deu certo, na verdade. A Inconfidência, a Conjuração Baiana é história, pessoal. Você vê que a história da Conjuração Baiana, ela, quem entrega, né, a revolta da Conjuração Baiana é uma mulher, por incrível que pareça. Então, não dá certo, a Inconfidência Mineira, ela é massacrada, o próprio Tiradentes, ele é entregue, né, não dá muito certo, e essas revoltas são barbarosamente, não sei se existe essa palavra, é a pessoa de letras aí, eu inventei agora, são massacradas pelo governo português, né, e não deu certo, e aí você vai ver uma longa extensão, né, essa questão do ouro, o ouro das minas é entregue para Portugal, né, tal. Isso que acontece, aí você já pula de colônia e vai para o período, não vou dizer imperial, mas vou dizer de proximidade a primeiro reinado. Por quê, Paulino? Assim, a gente sabe muito bem que ocorre essas questões dessas revoltas, o tempo passa. E nisso, pessoal, ocorre o seguinte, a família real vem para o Brasil, né? A gente sabe muito bem que a família real vem para o Brasil por quê? Vou fazer essa associação de Brasil em geral, para você entender por que a família real vem para cá, para o Brasil. Você sabe muito bem que a França, ela está entregue a Napoleão Bonaparte. E Napoleão, ele tem uma rixa com a Inglaterra. Então ele quer acabar com todos os países que fazem acordo com a Inglaterra. E Portugal era um dos exemplos que tinha acordo com a Inglaterra, né? Então a família real vem para o Brasil, fugindo para Portugal, sai para lá. Portugal deixa de ser metrópole, né? No Brasil deixa de ser metrópole. Com a vida da família real, o Brasil deixa de ser colônia para ser metrópole. A família real vem para o Brasil, né? Amando da Inglaterra. E nisso, a família real se estabelece, primeiro para Salvador, né? Fica em Salvador por um tempo. E depois vai para o Rio de Janeiro, ali estabelecendo no Rio de Janeiro, né? Ali na Quinta da Boa Vista, né, onde tinha um museu que, infelizmente, pessoal, que vou abrir parênteses, é uma perda para a história. Ali aquela Quinta da Boa Vista era um lugar histórico, né? Tinha presentes vindos de fora para a família real. É uma pena mesmo que eu, como pesquisadora e historiadora, fiquei muito triste com a questão do incêndio do Museu Nacional. Bom, isso se estabelece, né? Você vê que nessa questão de link de se estabelecer, Salvador, que é a primeira metrópole, né, do Brasil, fazia comércio, deixa de ser metrópole e vai para o Rio de Janeiro, porque a família real vai para o Rio de Janeiro e Salvador deixa de ser metrópole. Deixa de ser metrópole, não, desculpe. Deixa de ser a capital. A capital, não metrópole, tá, pessoal? A capital. E nisso que acontece. A família real se estabelece no Rio de Janeiro, né? E fica toda aquela coisa do príncipe regente Dom João, tal. Aquela coisa, você vai ver que vai ter a cerimônia do beijamão, aquela coisa toda, né? Beleza. História, lá em Portugal, a guerra. É, não, desculpe não, desculpe. Ocorre lá em Portugal, né? Dom João vai ter que voltar para Portugal e deixa o seu filho Dom Pedro aqui no Brasil. E nisso, pessoal, o que acontece nesse período?
o Dom Pedro, ele fica, né, a várias coisas como o Dia do Fico, né, e tal. E aí ocorre a independência do Brasil. Aquele quadro que você vê dele, de cavalo, aquele quadro que não existiu ali. Ali foi para simplificar. Né? E ocorre a independência em 7 de setembro de 1822. Bom, ocorre a independência, aquela coisa toda, né? Para aqui, para a Bahia também, aqui, por exemplo, no Recôncavo, é importantíssima a questão da independência da Bahia. O pessoal que vai fazer provas regionais, como o NEB, o EFES aqui na Bahia, tem que estudar isso, porque cai. Mas isso aí é assunto para os próximos capítulos. Sim, Dom Pedro assume o poder. E nesse Dom Pedro assume o poder e é, ele assume o poder, né, com três poderes, né, que a gente sabe muito bem que existe hoje. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Só que ele inventa mais um poder, que é o poder moderador. O que é o poder moderador? O poder moderador é um poder, pessoal, que o próprio Dom Pedro pode impedir leis. Como assim? Ah, se as três leis inventam uma coisa e não é do agrado do Dom Pedro, ele pode pedir essa lei. Ele pode pedir pela questão do poder moderador. O poder moderador, pessoal, está acima dos outros, outros poderes. Claro que isso o Dom Pedro fez por a vontade dele, né? O bem querer dele. E tá. Nesse período, pessoal, que o Dom Pedro tá, o Dom Pedro, ele deve ser português, ele fica, né, no Brasil, aí você vê uma questão de nacionalidade totalmente diferente. Nesse período eu tive uma aula essa semana, na faculdade, que o professor tá falando justamente sobre isso. Que, apesar de o Dom Pedro ser português, ele é considerado brasileiro, né? O que acontece nesse período? O Pedro fica, né? Estoura a questão da Revolução Pernambucana, né? Ali com Frei Caneca. Ele mata Frei Caneca, ele fuzila Frei Caneca. Ocorrem várias coisas, né? As noites agarrafadas, né? Que ele vai para a região da Minas Gerais e o pessoal recebe ele de maneira terrível, né? Chamada noites garrafadas. E Dom Pedro, ele volta para Portugal. Por que ele volta para Portugal? Ele volta para Portugal, pessoal, justamente deixando ele volta para Portugal, né? Porque lá estoura a Revolução, a Guerra entre Irmãos, né? Ele e o Dom Miguel, estoura a Guerra entre Irmãos, o pai dele morre, o Dom João, então tem que deixar alguém assumir. Ele volta para Portugal, e lá em Portugal ele recebe o título de Dom Pedro IV. Diferente do Brasil, ele recebe o título de Dom Pedro IV, né, em Portugal. Ele ganha a Batalha entre Irmãos, recebe esse título. O que acontece? Ele deixa seu filho, de apenas 5 anos de idade, para o Brasil. Esse período, pessoal, ocorre ao período da regência. Eu vou... esse vídeo da regência eu vou deixar para o próximo assunto. Eu vou para o próximo assunto, antes do Enem, tá? Vou falar um pouco da período regência até o período da República, tá? Então eu já te peço já que você se inscreva no canal, deixe seus comentários aqui, o que você acha, suas opiniões, suas dúvidas. Então aqui, deixa aqui, pessoal, nos seus comentários. Se inscreve no meu canal, vou deixar minhas redes sociais também aqui embaixo. E até mais ver.